Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito Previdenciário. E essa aula nós vamos continuar falando sobre beneficiários, tudo bem? Na aula passada nós falamos sobre os beneficiários de uma forma geral e depois nós trabalhamos os dependentes. Agora nessa aula eu vou trabalhar sobre os empregados, tudo bem? Mas por enquanto, de forma geral, você deve saber que os beneficiários eles se dividem entre os segurados e os dependentes. E os segurados eles podem ser os obrigatórios e também os facultativos, né? Lembrando que toda essa informação se encontra onde? Na lei. Na Lei 8.213, você consegue visualizar toda essa informação de segurados, beneficiários, os dependentes, os obrigatórios, os facultativos, todas as regrinhas estão na Lei 8.213, que vale a pena você ler aí do artigo 10, 11 até o artigo 16. Ok? Vai falar sobre beneficiários. Para relembrar, né? Relembrar e viver, né, galera? Vale lembrar, né, galera, que nós trabalhamos a classificação dos beneficiários na aula passada. A gente vai continuar com essa brincadeirinha aqui também. Nós fizemos o seguinte, nós separamos os beneficiários entre os segurados e os dependentes. Os dependentes são os descendentes, né, classe 1, que tem lá companheiro, companheira, filho menor de 21 anos, não emancipado de qualquer condição, tá? Lembra disso? Ok? Ou inválido ou com deficiência intelectual ou mental, tá certo? Falamos também dos pais. Os pais eles se encontram na classe 2 dos beneficiários dependentes, ok? Mas vale lembrar que os pais precisam comprovar a dependência econômica. E falando também dos colaterais, dos irmãos que estão na classe 3, que também precisam comprovar a dependência econômica, certo? O enteado, o menor tutelado, ele também vai ser entendido como filho, só que ele também vai ter que comprovar a dependência econômica, beleza? E aí temos os segurados obrigatórios e os facultativos. Dentre os obrigatórios, nós temos o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Nessa aula, nós vamos nos ater a esse aqui, ó, o segurado empregado. Tudo bem? Então vamos caminhar? Bora! Vamos lá. Segurado empregado é muita gente, galera. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar aqui o texto da lei para que a gente possa entender melhor. Tudo bem? Bom, de acordo com a lei, segurado empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa. Então, para o cara ser segurado empregado, ele vai ter que, na verdade, prestar um serviço para uma empresa, tudo bem? Em caráter não eventual. Em caráter não eventual. Significa dizer o quê? Que ele não está trabalhando lá só durante um período, né? De uma forma efetiva, trabalha de forma contínua, tudo bem? Olha lá, sob sua subordinação, ou seja, ele vai ter... existe uma hierarquia, evidentemente, ele tem um chefe, supervisor, um gerente, né? Então vai estar sob a subordinação da empresa, né? E mediante remuneração, ou seja, ele vai receber para aquilo, inclusive como diretor empregado, tudo bem? Diretor empregado também vai ser considerado segurado empregado. Ok? Então, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Só que, além desse, aquele também contratado para trabalho temporário, olha só. Então, o empregado temporário também vai ser entendido como segurado empregado. Definido em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas, que acontece muito, por exemplo, no final de ano, né? Quando lojas, por exemplo, acabam contratando pessoas para um período temporário, por isso que o nome se diz trabalhador temporário, só que esse trabalhador temporário também vai ser entendido como empregado, ok? E nós vamos ter também o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Então o cara foi contratado ele é domiciliado e contratado no Brasil
e ele vai trabalhar como empregado numa agência, né, numa empresa nacional, e é no exterior. Ele vai fazer esse trabalho no exterior, mas ele foi contratado no Brasil. Vai ser considerado segurado empregado, ok? E aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos ou não brasileiro, sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Esse que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou repartição consular, também vai ser considerado segurado empregado, tá certo? Além desse também, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Então, se ele trabalha lá no país do domicílio, onde ele está trabalhando, e tem lá uma legislação vigente, tudo bem, ele vai ser segurado lá. Mas se não tem, se ele não estiver coberto por lá e ele trabalha para a União, no exterior, para organismos oficiais, então ele vai ser segurado empregado, tá? E o brasileiro estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior. Então o cara mora aqui, é contratado por aqui e vai trabalhar no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. Então, a maioria do capital dessa empresa estrangeira pertence aqui ao Brasil. Então, esse cara também ele vai ser considerado como segurado empregado, ok? Caminhando, falei para você que tem bastante, tá? Servidor público ocupante, olha lá, servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Olha só, gente, na aula passada nós comentamos sobre os beneficiários e teve uma parte que a gente comentou sobre isso, sobre o cargo em comissão. Aliás, foi na aula na verdade, de regimes de previdência. Regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social. Teve algumas pessoas lá que nós comentamos que serão do regime próprio de previdência social. Mas uma das quais nós falamos que não vai ser do regime próprio de previdência social é o camarada que tem cargo em comissão. Ele é servidor público. Só que como ele não tem vínculo efetivo, ele não vai estar no regime próprio de previdência social. Ele vai estar no regime geral de previdência social. E esse servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo, ele vai ser considerado um empregado. Tudo bem? E também aqui, ó, gente, ó, um empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil. Então, o cara trabalha para um organismo oficial internacional, mas o funcionamento está no Brasil. Então, ele vai ser empregado. A não ser, ó, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Aí tudo bem, ok? Mas se não, ele vai ser considerado empregado. E o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Se o cara não tiver vinculado a um regime próprio de previdência social, né, então ele vai ser considerado também empregado, o exercente de mandato eletivo, ok? Vamos lá. Bom, como eu sei que tudo isso aí que está escrito fica bem complicadinho, bem difícil de guardar, então aqui nós temos um mapa mental para que você possa visualizar como pode se tornar mais fácil fazer a leitura dessa informação. Bom, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, conceituar o que é empregado através do mapa mental. Vamos ver? Bom, o empregado é um trabalhador da CLT. Olha só que interessante. O empregado é um trabalhador da CLT. Então, o regime dele vai ser seletista, tá? O empregado é um cara que trabalha de maneira não eventual. Não é uma eventualidade, ele está trabalhando ali de forma contínua. Não importa se é urbano ou rural, desde que seja para uma empresa. Ele é subordinado a alguém, olha a ideia aqui, de subordinado a alguém, tá? Ele é remunerado, ele vai receber
por aquilo, inclusive o diretor empregado, tá bom? Beleza? Bom, ele vai prestar um serviço, ó. Ele pode prestar um serviço de missão diplomática ou consulado aqui no Brasil, excluídos estrangeiros sem residência no Brasil, tá vendo? Ó? Excluídos disso aqui, o estrangeiro sem residência no Brasil. Por quê? Porque o estrangeiro, para ser considerado um empregado, ele também vai ter que ter residência, vai ter que estar domiciliado no Brasil, tá? E o brasileiro amparado pela legislação de outro país. Então, ó, empregado prestando serviço de missão diplomática ou consulado no Brasil, né? Então um órgão oficial estrangeiro, se ele estiver domiciliado no país, ele vai ser considerado empregado, inclusive o estrangeiro. Agora, se o estrangeiro não tem residência no Brasil e o brasileiro é amparado pela legislação de outro país, então ele não vai ser empregado de acordo com essa lei. Tudo bem? Que a gente está estudando. Beleza. Que mais? Trabalho no exterior. É possível ser empregado? Sim. Ó, brasileiro ou estrangeiro, desde que contratado e domiciliado no Brasil. Então, o cara mora no Brasil, tá certo? E é domiciliado no Brasil. Foi contratado para trabalhar lá fora. Ótimo. Vai ser empregado, tá bom? Vai ter vínculo aqui, ó, de empregado. Pode ser uma empresa nacional ou pode ser uma empresa domiciliada no exterior, tá? Pode ser uma agência, uma sucursal no Brasil, ou seja, sede, né, ou administração no Brasil. E no caso da empresa domiciliada no exterior, desde que a maior parte do capital seja votante nacional, ou seja, a maior parte das cotas estejam no país, ok? O trabalho temporário tem lei específica para isso. A ideia é da substituição transitória de pessoal e também para um acréscimo extraordinário de trabalho, tá bom? Beleza? Então seria isso aí, esse é o empregado. Tenho mais um pouco aqui, ó, de empregado, olha só. Empregado, um brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, a órgão oficial, mesmo que lá domiciliado e contratado, tá bom? Tá bom, ó. Exceto se amparado pela legislação de outro país. Se ele for amparado por legislação de outro país, então ele não vai ser empregado nesse conceito, tudo bem? Cargo em comissão. Quem tem cargo em comissão, ok? Sem vínculo com a União, vai ser empregado. Aplica-se a ministro de Estado, secretário de Estado, município distrital, né? Por exemplo, tem secretário de Saúde, secretário da Educação, secretário dos Esportes, alguma coisa assim, tudo bem? E ministros, né? Ministros de Estado, tudo bem? Ok? Bom, exercendo o mandato eletivo também vai ser empregado, salvo se tiver um regime próprio, tudo bem? E também empregado em organismos oficiais, internacional ou estrangeiro, funcionando no Brasil, salvo, claro, se tiver algum regime próprio. Eu creio que através do mapa mental fica muito mais fácil você guardar, tá bom? Agora faz o seguinte, ó, não conseguiu entender? Assista quantas vezes for necessário esse vídeo até que você consiga guardar na sua mente esses tipos de empregados. Tudo bem? Beleza? Bom, teria questões aqui, mas antes de ter questões eu vou repetir isso aqui tudo de novo, para ficar bem guardadinho na sua mente, tá? Quem é empregado? Empregado vai ser aquele trabalhador da CLT, não eventual, o seu exercício de trabalho é não eventual, ou seja, ele, para ter o conceito de empregado, ele vai trabalhar de forma contínua, né? Essa é a ideia. Pode ser urbano ou rural, porque ele vai prestar serviço a uma empresa. Ele é subordinado a alguém, ele é remunerado. O trabalho temporário também vai ser considerado empregado, tem lei específica para isso. É uma substituição transitória de pessoal ou um acréscimo extraordinário do trabalho. Ele vai prestar serviço também para a missão diplomática. Deixa eu só mudar aqui. Olha só. Ele vai prestar serviço também para a missão diplomática ou consulado. Tudo bem, não tem problema. Só vai estar excluído de ser empregado esse prestador de serviço se o estrangeiro não tiver residência no país, no Brasil, né? Ou se o brasileiro for amparado por legislação de outro país. O trabalho no exterior também é possível ser considerado um empregado. Nesse caso aí nós vamos ter o brasileiro e o estrangeiro, só que para isso precisa ser contratado e domiciliado no Brasil, tá bom? E empresa nacional, agência ou sucursal no Brasil, ou seja, uma administração
no Brasil ou empresa domiciliada no exterior, desde que a maior parte do capital seja capital votante nacional. Tudo bem? Rapidinho, ó. O empregado brasileiro civil que trabalhando para a União no exterior a órgão oficial, né, onde o Brasil seja membro efetivo, mesmo que lá domiciliado e contratado, também vai ser considerado empregado. A pessoa que tem cargo em comissão, sem vínculo com a União, aplica-se a ministros de Estado, secretários aí, e também aplica-se para quem exerce mandato eletivo, salvo se tiver um regime próprio, ok? E a organismos oficiais, nacionais ou estrangeiros, né, internacionais e estrangeiros, funcionando no Brasil, a não ser que tenha um regime próprio. Ok, galera? E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos resolver agora questões de... Bom, tá aí a primeira questãozinha, super recente, olha só, desse ano, CESP 2015, Tribunal Regional Federal, 5ª Região, Juiz Federal Substituto. Então, você está vendo aqui que eu trago questões de nível médio, de nível superior, juiz, para você ver, tá? Que, na verdade, a ideia é a gente ter o conceito. A partir do momento que você tem um conceito, meu amigo, você manda bem na prova, com certeza, tá? Vamos lá. Diz assim a questão. Manterá a condição de segurado, vírgula. O que você vai fazer? Pause aí o vídeo e tente resolver a questão. Tudo bem? Vamos lá? Qual o gabarito da questão? É isso aí. Alternativa A. Independentemente de contribuições, aquele que estiver em gozo de benefício. Ou seja, se o cara está em gozo de benefício, mesmo que naquele momento ele não esteja contribuindo, ele manterá a condição de segurado. A gente pode pensar assim numa pessoa que de repente esteja utilizando aí um benefício, né? Ou seja, tipo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, alguma coisa assim. Ou seja, independentemente da contribuição dele, ele está fazendo uso, né, de um benefício, logo ele mantém a condição de segurado. Tudo bem? Alternativa B diz assim, pelo máximo de até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. A gente vai ver que esses prazos eles são muito maiores do que isso. Pelo prazo de até 18 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória, também não. Pelo máximo de até 18 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso, a gente vai ver que tem um prazo diferente. E pelo prazo máximo de até 6 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Eu vou ter que voltar essa questãozinha para você, gente, porque nós não trabalhamos nessa aula com prazos, eu acabei jogando essa questãozinha aí, acho que meio que errada, tá? Então depois, quando nós comentarmos sobre prazos, tá bom? Eu vou responder essa questão novamente para você, eu vou comentar novamente, tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Agora sim, questão número 2 está valendo aí para a nossa matéria de hoje, né, desse vídeo aí que você está assistindo. A questão diz assim, a respeito do regime geral de previdência social, julgue o item a seguir. A pessoa física que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados é segurada obrigatória da Previdência Social na qualidade de empregado. Certo ou errado, galera? É isso aí. Parabéns para quem respondeu. Certo. Olha, uma pessoa física que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinadas, quer dizer, o cara está prestando serviço aonde? Que local? Está prestando serviço no Brasil. Tá certo? Beleza? Mesmo que seja missão diplomática ou repartição consular, ele é segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de empregado. Foi o que nós vimos aqui, ó, no nosso mapinha mental. Cadê? Aqui, organismos oficiais, internacional e estrangeiro funcionando no Brasil, a não ser que tenha regime próprio. Como a questão não trouxe essa informação, então beleza, de boa. Nós podemos, ó, tem aqui até na lei. Quer ver? Eu vou voltar, só para deixar bem claro aqui para você. Item D, ó, aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados
ou a membros dessas missões e repartições, excluídos ou não brasileiros, sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular, vai ser considerado como empregado. Tudo bem? É isso que a questão trouxe. Olha lá. A questão trouxe exatamente isso. A pessoa que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados é assegurada obrigatória da Previdência Social na qualidade de empregado. Tudo bem? Vamos lá, próxima. FCC 2015, TCM, Goiás, Auditor Controle Externo. Mesmo esquema. Pause seu vídeo e tente resolver essa questão, tá bom? Bom, a questão diz assim, né? Considere. Servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a autarquia federal. Esse cara aí vai ser considerado empregado? Servidor público ocupante em cargo de comissão sem vínculo efetivo com a Fundação Pública Federal. Exercente de mandato eletivo estadual não vinculado a regime próprio de previdência social. E estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional estrangeira. Qual o gabarito, galera? É isso aí. A alternativa E. Todas estão corretas, gente. Olha só. Nós conceituamos que o servidor público ocupante em cargo de comissão, que, claro, não tenha vínculo, tá vendo? Ó? Não tenha vínculo com a administração pública, logo vai ser o quê? É empregado. Tá? É empregado. De acordo com a Lei 8.212, são segurados obrigatórios da Previdência Social como empregado. Então, beleza. Servidor ocupante em cargo de comissão sem vínculo efetivo com a Fundação Pública Federal. Também é empregado. Exercente de mandato eletivo estadual não vinculado. Tá vendo? Ele não é vinculado a regime próprio de Previdência Social. Também é empregado. E estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior, também vai ser empregado. Logo, alternativa E, de entramos no INSS. Amém? É isso aí, galera. Vamos para a próxima questão. Questão número 4, também da Fundação Carlos Chagas, TRT, 6ª Região, tá bom? Pernambuco, né? Para juiz do trabalho substituto. Mesmo esquema, pause aí seu vídeo e tente resolver essa questão. Ok? Já fez isso? Já resolveu? Qual o gabarito? Não resolveu ainda? Tá pensando? Que? É isso aí, parabéns para quem respondeu a alternativa C. 1, 3 e 4 estão corretas. Vamos lá ver? O item 1 diz assim: o exercente são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas como empregados. Bom, primeiro caso, a gente tem que ver isso. O que a gente tem que resolver na nossa provinha, né? Nós temos que achar os empregados. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime de previdência social. Esse cara vai ser empregado? Vai. Ele não é vinculado a um regime próprio, logo, ele é empregado. Por quê? Porque vai ser regido pela CLT. Tudo bem? 2 está errado, né? Vamos ver por quê? O estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado eventual em empresa domiciliada no Brasil, cuja maioria do capital votante pertença à empresa estrangeira. Lembre-se que a gente falou que para o cara ser considerado empregado, a maioria do capital votante tem que pertencer no Brasil. E aqui está falando quem pertence à empresa estrangeira. Então, logo, ele não vai ser considerado empregado. Ele vai ser considerado o quê, professor? Posteriormente, nós vamos ver isso, ok? 3. Aquele que, contratado por empresas de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Esse cara aqui também, ele vai ser considerado o quê? Um empregado. Lembra que a gente falou que o trabalhador temporário, ele é considerado empregado? Beleza? Então tá bom. 4 a gente também já sabe que está certo, né? Vamos ver. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados,
ou a membros dessas missões e repartições, excluídos ou não brasileiros sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Tá certinho, galera. Por quê? Porque o cara, para ser considerado empregado e ele vai prestar serviço à missão diplomática, ele tem que ter residência, tem que ter domicílio, né, próprio no país. Por isso que essa questão ele trouxe assim, excluídos os não brasileiros sem residência permanente no Brasil, porque ele precisa ter residência permanente no Brasil para ser considerado empregado, tudo bem? E também, claro, para ser considerado empregado também não pode ser amparado pela legislação previdenciária da respectiva missão diplomática. Então, como o item trouxe toda essa informação, logo ela está correta. Então, 1, 3 e 4 estão corretos, somente a 2 está errada por conta desse votante pertença à empresa estrangeira. Está errado, porque tem que ser a empresa nacional dentro do Brasil, ok? Ficou na dúvida? Rapidinho, ó, só para você ver isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Vamos lá. Aqui, ó. Olha só. Trabalho no exterior e a maior parte de capital votante no nacional, tá vendo? Trabalho no exterior, maior parte do capital votante nacional, tá? Então, voltando lá para a questãozinha. Isso aqui, né? Então, por isso que isso aqui está certo. Então, logo, ficamos com 1, 3 e 4 realmente, tá bom? Vamos para a questão número 5. Questão número 5. Questão número 5 é uma organizadora não muito conhecida, mas como a questãozinha é recente, vale a pena a gente resolver, já que ela é de 2014, tá? Vamos lá, diz assim. O servidor ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Porém, se caso o servidor ou militar venha a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, este se tornará o quê? Olha só. Então, aqui ele começou a dizer, lá no enunciado lá na frente, que o servidor civil, né, ocupante de cargo efetivo, tá vendo? Ocupante de cargo efetivo, ele vai ser amparado pelo regime próprio de previdência social, certo? A não ser que ele faça concomitantemente alguma atividade que abrange o regime geral de previdência social. Bom, o que ele vai ser? Segurado especial em relação a essas atividades, segurado contribuinte individual em relação a essas atividades, segurado obrigatório em relação a essas atividades ou segurado facultativo em relação a essas atividades. Ficou fácil, né, gente? Gabarito, alternativa C, né? Ele vai ser um segurado obrigatório, porque a partir do momento, olha só, isso eu falei inclusive na aula de regime geral, de regimes da Previdência, né? Regime geral de previdência social, regime próprio. A partir do momento que o camarada faça alguma atividade que abrange aqui o regime geral de previdência social, então ele passa a ser um segurado obrigatório. Por quê? Porque segurado facultativo é quando ele não exerce nenhuma atividade. Aí ele poderia, no caso, vincular ao regime geral de previdência social, mas que não... Esse cara aqui, no caso da situação hipotética da questão, não poderia. Por quê? Porque ele já é amparado pelo regime próprio de previdência social. Então, ele não poderia, claro, ser segurado facultativo do regime geral de previdência social, já que ele faz parte ali do regime próprio de previdência social. Agora, se ele tiver alguma atividade, ele vai ser segurado obrigatório. Então, segurado facultativo, com certeza não. Segurado especial e contribuinte individual, aí seria outra coisa que a gente teria que verificar, não seria o caso não, tá? Porque aí tem que ver que tipo de trabalho ele está exercendo, uma série de coisas aí, para verificar se ele vai ser contribuinte individual, para verificar se ele vai ser empregado ou segurado especial, essa coisa toda, tá bom? Então, segurado obrigatório. Caminhando. Questão número 6. Fundação Carlos Chagas, 2014, TRF, 4ª região. Vamos lá.
Alfredo, ministro de Estado, olha só que interessante, uma situação hipotética aqui, hein? Alfredo é ministro de Estado e Álvaro é secretário municipal. São considerados, em relação à Previdência Social, servidores públicos. E aí? Qual o gabarito da questão? Opa, quem acertou aí, quem colocou a alternativa E, acertou. Empregados e segurados obrigatórios da Previdência Social. Vamos ver por quê? Porque você lembra que eu falei que o ministro de Estado e secretários de Estado são cargos em comissão, e por serem cargos em comissão, eles são, na verdade, servidores públicos, tudo bem, só que serão empregados, tá bom? Serão empregados. Por quê? Porque serão regidos, inclusive, aí, pelo regime geral de Previdência Social. Tá bom? Quer que eu volte? Eu volto. Peraí, vamos lá. Sei que você tá ansioso aí, ó. Aqui, gente, ó. Aqui, ó, empregado. Aqui, ó, cargo em comissão. Sem vínculo com a União. Ó, ministros de Estado e secretário. Seja estadual, municipal, distrital. Aplica-se o quê? Vai ser empregado. Logo, ser empregado é um segurado obrigatório. Tudo bem? Vamos lá voltar na questãozinha. Vamos lá, aqui, essa questãozinha aqui, ó. Então, eles são empregados e segurados obrigatórios da Previdência Social, tudo bem? Alternativa A diz que eles são empregados e segurados facultativos, de forma alguma, porque eles exercem uma atividade, tá? Alternativa B diz que não empregados e segurados não obrigatórios da Previdência, loucura total, né? C, não empregados, ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado e com o município, respectivamente, e segurados não obrigatórios. Ih, loucura total. Uma questão, olha só, que caiu para analista. Meu Deus do céu. D, não empregados ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado e com o município, respectivamente, segurados da Previdência Complementar. Olha que loucura. Que coisa mais absurda do mundo. Então, alternativa E, empregados e segurados obrigatórios da Previdência Social. Legal? Vamos caminhar? Então, vamos para a próxima questão, questão número 7. A questão número 7 é da organizadora CESP 2014, titular de serviços de notas e registros, tá? Vamos ver o que diz essa questão. Diz assim, no que se refere à Previdência Social, assinale a opção correta. Pausou o vídeo? Resolveu? Acertou ou errou? Vamos lá, gabarito, alternativa A. É a correta. Por quê? Vamos ver. É segurado obrigatório da Previdência Social como empregado o exercente de mandato eletivo estadual, olha só, desde que não vinculado a regime próprio de Previdência Social. Certinho, galera. É para a gente marcar a opção correta, já achamos logo de cara. Ó, lembre-se, mandato eletivo estadual, municipal, distrital, ele vai ser empregado. A não ser que ele tenha um vínculo a um regime próprio de Previdência Social. Como a questão trouxe, desde que não vinculado a regime próprio de Previdência Social, está certinho. B, alternativa B. Consideram-se dependentes do segurado da Previdência Social os avós, na ausência de esposa ou marido inválido com direito a prestações? Não, né? A avó não vai ser dependente, né, gente? Quem são os dependentes, né? Os ascendentes, né? Os descendentes, os ascendentes e os colaterais. Quem são os descendentes? Companheiro, filho, tá bom? De qualquer condição, menor de 21 anos, tal, aquela coisa toda que você já sabe. Os pais e os irmãos. Loucura, colocou aqui, né? Cada uma. Então tá bom. A Previdência Social constitui a política social que visa atender necessidades básicas da população, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à velhice e a riscos sociais, independentemente de contribuição social. Opa! Depende de contribuição social sim, né, galera? Você vê se a questão aqui já está começando a misturar já assuntos. D. A descentralização política administrativa, conforme determinação legal, constitui diretriz a ser observada na organização da Previdência Social. Ó, na verdade, pessoal, a gente vai verificar que existe aqui uma gestão participativa, né? Então, não é bem por aí, não, isso aqui.
Os municípios estão dispensados de aportar recursos à Previdência Social. De forma alguma. A gestão é participativa. Gestão participativa. Sociedade participando, poder público, município, estado, união. Tudo que você imaginar. Tá bom? Por isso ficamos com a alternativa A. A alternativa A tem muito a ver com o tema que foi abordado hoje, né, nesse vídeo. Agora é claro que os outros fogem um pouquinho, mas já dá para resolver, né, gente? Porque nós já tivemos algumas aulas, você já assistiu algumas aulas, e você já tem competência com certeza para resolver essas questões. E é a questão de pensar também um pouquinho. Você verificou que isso tem tudo a ver? Então, mandar pau nessa alternativa A aí. Tudo bem? Vamos para a próxima? Próxima questão, questão número 8. Vamos ver. Questão caiu na Fundação Carlos Chagas, TRF, Terceira Região, em 2014. Diz assim: Matias é militar da União e sua mulher, Catarina, é militar do Estado de São Paulo. Nestes casos, em regra, de acordo com a Lei 8.212, vamos ver. Qual o gabarito da questão, gente? É isso aí. Parabéns para quem respondeu a alternativa D. Matias e Catarina são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado na referida lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Bonitinho, certinho. Claro, então aqui a questão está trazendo que ela não deixou bem clara a questão, ela não deixou clara aqui se eles são ou não amparados, por isso que a alternativa trouxe, desde que amparados por regime próprio de previdência social, que é muito mais certo disso acontecer, né? Principalmente na União, regime próprio de previdência social, mas também que acaba acontecendo aqui no Estado, regime próprio de previdência social. Dificilmente não ser, tá, pessoal? Mas vamos ver as outras alternativas. A. Apenas Matias é excluído do regime geral de previdência social consubstanciado na referida lei, independentemente do amparo do regime próprio de previdência social. Errado, né? A partir do momento que está amparado pelo regime próprio de previdência social, ele é excluído. E aqui está falando independentemente. Não, está errado. Desde que amparado, tá? Matias e Catarina são obrigatoriamente excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado na referida lei. Não é bem por aí, não. Eles serão excluídos se não forem amparados pelo regime próprio de previdência social. Por isso que isso aqui está errado, tá? C. Apenas Catarina é excluída do regime geral de previdência social consubstanciado na referida lei, independentemente do amparo por regime próprio de previdência social. Não. Desde que. Tá bom? E Matias e Catarina são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social consubstanciado na referida lei. Não posso dizer isso, porque se eles forem amparados pelo regime próprio de previdência social, logo não serão pelo regime geral de previdência social. Por isso que marcamos a alternativa D. Tudo bem, gente? D de dentro do INSS. Amém? Vamos lá caminhar. Próxima, questão número 9. Fundação Carlos Chagas, 2013, TRT, 15ª Região. A questão diz assim: é segurado obrigatório no regime geral de previdência social como empregado. Então a gente tem que procurar uma alternativa. Só vai ter uma alternativa correta, tudo bem, gente? Que seja como empregado. E aí, já pausou o vídeo? Já resolveu? Já? Qual o gabarito? Alternativa A. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Certinho. Vamos ver a B? Aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos. Não. Veja que para ser empregado ele vai ter que prestar serviço a uma empresa ou equiparado à empresa. Só que aqui ele está prestando serviço para a família, não é outra coisa. É outra coisa, depois a gente vê, tá bom? Mas seria o empregado doméstico, né? Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, excluídos quaisquer diretores. Opa, tá errado isso, sabe por quê? Porque a lei inclui quem? Inclui diretor e empregado, lembra disso? Inclui diretor e empregado, tá? Diretor e empregado, que é diferente de diretor da empresa, tá bom? Aqui é diretor e empregado.
Então ele tem salário, remuneração, essa coisa toda, tá? É diferente porque o diretor da empresa ele vai ter prolabore, essa coisa toda. D. O servidor público ocupante de cargo em comissão com vínculo efetivo com a União, autarquias e fundações públicas. Opa, se ele tem vínculo efetivo, então logo, nesse caso, ele não vai ser empregado, porque ele tem aí um vínculo, então ele vai ser de regime próprio aí de previdência social, tá? E. Ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação de ordem religiosa. A gente vai ver que é outra coisa, não é empregado. Tanto que em nenhum momento a gente comentou sobre isso. Tudo bem, galera? Então ficamos com a alternativa A. Vamos caminhar. Vamos lá, última questãozinha, questão número 10, CESP 2013. A questão diz assim: acerca das normas relativas à Previdência Social, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla RGPS, sempre que empregada, refere-se ao Regime Geral de Previdência Social. Então vamos lá. Será filiado obrigatória do RGPS, ou seja, Regime Geral de Previdência Social, na condição de segurado e empregado, que é o que a gente está procurando aqui, o trabalhador temporário que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter... Opa! Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Certo ou errado? Tá errado, né, galera? Porque você lembra que o cara tem que trabalhar não eventual, e no caso aqui tá falando que ele trabalha para uma ou mais empresas. Tomar cuidado com isso. Professor, mas trabalhador temporário não vai ser considerado empregado? Sim, mas ele vai estar prestando serviço para uma empresa. Aqui ele está falando que uma ou mais empresas e está falando sem relação de emprego. Aqui vai ser um outro tipo, que é o contribuinte individual, mas depois a gente vai ver com calma, tá? Nesse caso está errado. Ele vai ter que ter uma relação de emprego, tá, gente? Ó, uma relação de emprego. Ele vai estar prestando serviço para uma empresa. Então, tem vários erros aqui na questão 10. Tudo bem? Então, consequentemente, a questão está errada. E assim eu finalizo mais uma aula aqui com você. Espero que você tenha entendido. Peço desculpas lá na primeira questão, que a primeira questão não abordou em nada o que nós comentamos até agora, né? Mas fica tranquilo que aquela questão eu vou trazer de volta quando a gente estudar os prazos, tudo bem? Mas eu acho que deu para conceituar bem essa parte da matéria sobre empregados. Deu para guardar, né, pessoal? Quem é um empregado, tá bom? É aquele que trabalha para empresa, urbano, rural, inclusive trabalho do temporário, mas tem que ter essa relação de emprego, tem que ser subordinado, tem que receber para aquilo, é um serviço não eventual, caráter não eventual, até mesmo missão diplomática, uma série de coisas aí que você viu, será considerado empregado. Então, te aguardo na próxima aula. Valeu, galera!